Estamos iniciando mais um Pinga Fogo hoje, recebendo um convidado especial, o vereador Lucas Zanata. Lucas Zanata vai se apresentar, dispensa certas apresentações, mas hoje eu acho que o Pinga Fogo vai pegar fogo, que nós vamos apertar o Lucas Zanata aqui, que ele diz que é bolsonarista, mas nós não acreditamos que ele seja. Lucas Zanatas, por favor. Olá, obrigado Pedro pela oportunidade de estar aqui. Meu nome é Lucas Pavan Zanata e sou vereador já do segundo mandato, conservador, e estou muito contente. Eu gosto muito dessas oportunidades de falar aqui com vocês num podcast. Eu acho que é muito livre essa oportunidade de poder falar de política, falar da vida, porque política está envolvida em tudo. Então eu agradeço muito essa oportunidade. Vereador, você foi eleito primeira eleição retrasada, né? Isso, retrasado. Participou da mesa já no primeiro mandato. Foi. Já começou a fazer diferença. E nessa eleição você teve uma votação bem estrondosa. Foi uma votação marcante, não foi? Foi, fiquei com muito orgulho. Até porque o que nos marcou nisso, né, era uma votação que nas outras eleições elegia um deputado. Quando nós fizemos a conta, né, porque até eu participei do PL, Partido Bolsonaro, onde eu estou até hoje, nós fizemos um cálculo na época do PSL, que foi o Partido Bolsonaro da primeira campanha, ao qual ele foi eleito. E na época teve a votação da Janina Pascoal, com 1 milhão de votos. Então nós falamos, alguém com 1 milhão de votos, eu não acredito que vai repetir. Porém, vamos fazer um cálculo de qual que é o corte das cadeiras, retirando 1 milhão de votos da Janaína Pascoal. Por quê? Naquele período ela elegeu com isso 3 candidatos com 22, 23 mil votos. E dava ali uma margem de 40 mil votos. Então nós achávamos, 40 mil votos elege. Mas o sarrafo foi lá em cima. Lucas Zanata é bolsonarista mesmo, assumido ou não? Sim, eu defendo as pautas do presidente há muito tempo. Eu me lembro que eu já estava vereador quando começou o movimento do Bolsonaro. E eu lembro que o pessoal me zoava na Câmara, né? Falava, isso aí não vai dar nada, a hora que começar a campanha de televisão, o Alckmin dispara e tal. Por quê? Porque é o início do conservadorismo da direita no Brasil, que a gente pode tentar pegar algumas datas. Eu acho que 2013 é um marco de mudança, onde as pessoas sabiam o que elas não queriam, mas elas não tinham uma definição do que elas queriam. Vem a influência do Olavo de Carvalho, gerando vários pensadores. E dentro disso aparece o Bolsonaro dizendo tudo aquilo que a política não tinha coragem de dizer, porém um anseio da população. Pautas extremamente importantes, até porque antes disso, por exemplo, falar de privatização era um absurdo. Nenhum marqueteiro político trabalharia, né, uma campanha falando em privatizações. Lembra o José Serra, que ficou uma campanha inteira desmentindo a acusação de que ele iria privatizar. Então, eu vi no Bolsonaro essa pauta que não existia, de uma maioria de uma população não representar, né? O vereador Lucas Zanata será candidato a prefeito nas próximas eleições? Provável, eu sou pré-candidato, lógico. Eu falo provável porque nós temos ainda as convenções. As convenções, mas é o que vem se caminhando. Até porque a minha votação para deputado que me deu essa condição. Eu acho que é importante eu estar 2 mandatos já na vereança, que é uma escola. Eu falo que a Câmara Municipal ela tem 2 funções para o político. Ela é uma escola e um vestibular. Ela é uma escola porque ela se aprende muito. E ela é um vestibular porque ali ela reprova bastante gente. Vereador, vocês estão no PL, tem um grupo político. Uhum. O seu grupo político, que é Araçatuba, tem uma turma conservadora. Sim. Que apoiou o atual prefeito de Lador, pessoal do agro. Uhum. Esse pessoal te apoiaria? Apoia? Existe um diálogo com esse pessoal ou não? Você vê pela minha campanha a deputado, né, foi justamente o agro. E eu fui convidado a sair com o Ricardo Salles, que é um dos grandes expoentes da direita brasileira, ministro do presidente Bolsonaro, foi um ministro do meio ambiente, que segurou e trabalhou, acho que num dos locais mais difíceis, né, para lidar, porque o Ministério do Meio Ambiente sempre foi um ministério usado contra o agro. E até a minha campanha, ela teve um apoio maciço do agro regional, inclusive até as doações que nós recebemos, que foi para nós um orgulho, o tamanho, né, do apoio que nós tivemos. Boa parte dela, não toda, mas boa parte dela veio do agro. Então, é notório que há, né, um apoio grande. Lógico que pode ter alguns que são ligados ainda ao PSDB, que teve um histórico com o agro, né, mas não é a maioria, é a minoria.
Numa entrevista anterior, o vereador Lucas Zanata pontuou a administração do prefeito de Lador em 8 pontos. Eu poderia explicar esses 8 pontos e como o senhor consideraria a sua gestão, Sim, em caso eleito prefeito? sim. É que assim, ó, nós temos que olhar o histórico da cidade, porque nós vemos de 16 anos aí bem ruins, né? Principalmente o período que o PT esteve. Eu me lembro que quando eu entrei e eu peguei uma pesquisa interna que até me surpreendeu. Essa pesquisa dizia que o maior anseio e dor do povo de Araçatuba era asfalto. Me surpreendeu, inclusive, eu não lembro exatamente os números, o quanto que isso superava a saúde, que hoje é o maior problema. Então, Araçatuba tinha questões de asfaltos históricos. Não vou nem entrar no mérito da qualidade e tudo mais. Eu vejo que, de certa forma, o Dilador, com todas as dificuldades dele, inclusive de lidar com as pessoas, de lidar ele é uma pessoa difícil de lidar mesmo, de conversar, um cara bem duro, até em alguns momentos até grosso. Foi uma pauta que ele assumiu. Então, dentro do histórico de Araçatuba, porque você tem que ter a referência para poder avaliar. Eu acho que pode melhorar imensamente, imensamente. Eu acho que a condição que o PT deixou a prefeitura é muito pior do que o caso que eu venha ganhar. Isso é uma percepção, porque eu não estou lá dentro. Eu posso me surpreender. Do que provavelmente ela pode estar hoje. Não que ela esteja perfeita ou dentro daquilo que eu acredito ser o melhor. Mas eu vejo que dentro do histórico de Araçatuba, sim, porque era um caso onde você tinha problemas de infraestrutura asfáltica históricos. E Agora, isso não quer dizer que é o meu, que eu vejo isso como o mandato dos sonhos, mas dentro dos parâmetros que nós temos aqui na cidade, o histórico da cidade. o vereador se coloca como oposição ao atual prefeito ou neutro? Nunca me pus, porque veja bem, eu não gosto dessa posição de oposição e nem de situação em si. Eu gosto de ter a liberdade de decidir. Por isso que em muitos momentos eu fui contra a prefeitura e fui de forma enfática, clara. E muitos momentos onde eu vi que era um projeto viável ou necessário, eu votei favorável. Então, a liberdade de não fazer parte de uma bancada é ótima, assim como eu acho que a liberdade de não ter que ser uma oposição ferrenha também favorece, né, o político, o vereador. Então, nesse caso, a melhor definição minha é a independência. O PL já tem negociação com o vice. O comentário que tem nos bastidores políticos é que o PL não tem vice. Na verdade, seu PL não anunciou vice. É diferente. Nós temos várias pessoas, várias não, temos um grupo de pessoas que nós estamos conversando e não estamos com pressa de anunciar. Por E quê? se a gente perguntar no Pinga Fogo pro senhor, o vice seu é do Partido Novo? Não, não, nós conversamos com o Novo, nós tivemos até uma boa conversa. Porém, o Novo lançou candidato próprio, eles têm um projeto deles de estar agora na política. O Novo há anos existe e nunca teve uma candidaturas em Araçatuba, né? Mas é um pessoal que me deu muito bem, eu tenho muito amigos lá. Mas não é Novo. A gente observa na política de Araçatuba, e isso tem influência regional, uma geração de 30 e poucos anos vindo para a política. Isso. É o seu caso, o caso do candidato do Novo e outros jovens que Não, e tem vários aí. candidatos a vereador novos. Então, essa renovação. E é um pessoal muito preparado, como no seu caso, o senhor estudou na Flórida, Aham. né? Que curso o vereador fez na Flórida? Administração. Trouxe alguma coisa para Araçatuba na sua gestão como vereador? Algum desse aprendizado lá na Flórida? Justamente, se você analisar e fizer uma pergunta, Lucas, qual aquilo que mais te orgulha do teu mandato como vereador? Ele está muito mais relacionado àquilo que eu impedi que ocorresse do que o que eu consegui que ocorresse. Por quê? Porque o fato de eu ser uma minoria hoje, onde o Dilador tem uma grande bancada, eu tenho muita, ou melhor, nenhuma chance de aprovar meus projetos. Dou um exemplo. Araçatuba paga aos seus atletas auxílio atleta. É pouco, mas paga. A maioria deles, pessoas carentes de recursos, e esses atletas tentam se manter com o mínimo, né? Só que a prefeitura paga 10 meses. Eu tentei, através de uma emenda,
no orçamento que dos 4 milhões que a prefeitura gasta com comunicação, ela transferisse 104 mil reais, porque a média de gasto são 52 mil reais para poder manter esses atletas, que eles tivessem o custeio total dos 12 meses. Porque isso não paga o equipamento que eles usam. E como eu disse, muitos, ou a grande maioria deles, carecem de auxílio para poder se manter, né, treinando. E a bancada derrubou o projeto, simplesmente por uma questão política. Eu fiquei até nervoso, pra você ter uma ideia, o Arlindo que me acalmou. Porque eu falei, não é possível, achei uma vergonha isso. Por outro lado, uma pauta que eu sempre me coloquei, não só nesse mandato, mas no outro mandato, são os... Porque assim, eu não ligo das pessoas ganharem bem. As pessoas têm que ser bem remuneradas. Agora, as propostas de aumento de salário de assessores é algo ilógico, você não tinha como fundamentar a lógica disso. Você tem um padrão salarial, você tem várias outras funções para você usar como um paradigma para analisar, e o que estava sendo proposto e feito anteriormente na Câmara Municipal de Araçatuba era ilógico. Então, não só consegui que, através de pressão popular e não de projeto de lei, porque, com certeza, eu não tinha os votos dentro da Câmara, né, que aquilo que estava sendo pago fosse retirado e até o ponto onde o Ministério Público adentrou como a ADIM, e a ADIM foi vitoriosa. Isso atingiu mais pessoas do que a gente esperava, porém era uma questão também de legalidade. Como agora também, novamente, né, houve a tentativa agora no final do ano, nós estamos no início de 2024, agora no final de 2023, e essa última que me surpreendeu, porque foi um projeto de lei que veio quase que codificado. Nós demoramos 1 hora para entender o projeto e para achar as planilhas, porque não são de fácil acesso. Inclusive coisas estranhas aconteceram, onde o acesso aos projetos simplesmente caíram dentro do sistema. E então, se não fosse essa ação, seria um impacto imenso no custo, que eu acho enorme, da Câmara Municipal. Então, assim, eu me orgulho muito mais do que eu consegui conter. E isso vem também da minha influência de ter passado pelos Estados Unidos, porque o povo americano é muito participativo na política. E eu ouvia que o contrário. Muitos políticos viravam para mim, colegas da Câmara, falavam assim, não discute. Não discute os projetos. Não discute, porque isso aí dá várias interpretações, porque as críticas... Não existe transparência. Na verdade é uma cultura. Porque quando você propõe algo, você tem que estar apto a defendê-lo. Não importa, a demanda você tem que estar apto a defendê-lo. E uma das questões que incomodava muito é porque eu sempre trazia isso à tona, a discussão. E eu falava para ele, falei, olha, eu não tenho problema com reajuste, eu não tenho problema com nada disso. O problema é aquilo que é exacerbado, aquilo que você não tem como, eu não tenho como explicar. Meus assessores, até tem um deles aqui, tem hoje um salário maior que o meu, sendo vereador. Mas lógico, é ilógico. E ele funciona bem como assessor? Como é que o senhor avalia? Funciona. O meu gabinete é muito competente, tanto que eles estão comigo desde o primeiro dia do primeiro mandato. O assessor está aqui prestando atenção. Tá aqui do atenção. lado. Então, assim, se não fosse competente, não estariam comigo. São profissionais mesmo. Sim. Agora, eu sempre deixei claro com eles, falei, ó, isso aqui que está sendo proposto, isso aqui é uma anomalia. Isso é ilógico. Então, Zanata, você faria uma administração mais moderna? Você acredita que conseguiria implementar uma filosofia administrativa? Sim. Em Araçatuba, tendo toda essa característica antiquada que nós temos na nossa gestão política? Mas não é simples. Eu tenho ideia de que isso não é simples. Eu não sou iludido, por isso que eu gosto de citar meu tempo de experiência na Câmara. Porque isso me deu uma estrutura, eu gosto de usar o termo uma musculatura política. Musculatura política é algo que você ganha com o tempo, inclusive entre os colegas, entre os pais. Acredita que os eleitores entenderiam o tempo para conseguir essa musculatura política? Creio que sim. Por quê? Porque nós podemos usar uma referência, o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro deixou muita mudança na forma de pensar, principalmente da direita. Qual sentido? No início do governo Bolsonaro, eu me incluo, nós amávamos quando ele ia lá, cortava toda a verba da Globo, dava uma esparramada em todo mundo e nós achávamos isso o máximo. Percebemos que dentro da estrutura existente
da política brasileira, do presidencialismo de coalizão, que quer se transformar no presidencialismo parlamentar, de Toma tudo lá mais, da cá. e tal. Ele não tava, chegou uma hora que travou tudo. Então, de certa forma, nós entendemos que uma conversa com o Centrão era necessário, por isso que você teve a presença do Ciro Nogueira e tudo mais. E tem um processo. O mais difícil não é definir a nossa ideologia, definir os O nossos senhor foi valores. candidato a deputado. Na sua opinião, é mais difícil a esquerda negociar com o Centrão ou é mais difícil a É direita difícil a negociar? direita negociar com o Centrão. Porque a esquerda é relativista. Ela já pensa, o fato como ela pensa do seu fundamento ideológico, você não tem rigidez moral. Ela sempre vendeu a ideia de tê-lo, mas alguém que é relativista não tem rigidez moral. Para o direitista é muito mais complicado isso, por vários aspectos. Eu falo isso com meus amigos. Falo, ó, nós temos o valor do trabalho. Então nós entendemos que nós temos que produzir, nós temos que gerar riqueza. Pô, isso leva tempo. Não dá para você fazer isso. Então ali, você não tem muitos direitistas pensando, com todo respeito a vários amigos que eu tenho, mas você não tem direitista pensando em sindicalizar. O jovem Zanata se sentiu intimidado na chegada na Câmara Municipal, porque existe Pô, no início rumores de que tem um centrão também, Tem, não é rumores, é um fato. um É centro fácil. controlador da Câmara Total, Municipal. mas eu demorei um tempo para me adaptar. É o tal da musculatura política. Porque no início, quando você chega, e no meu caso, eu fui uma zebra para a maioria das pessoas. Elas achavam que eu não teria opinião, que eu não teria um posicionamento. Então, até você demonstrar de fato, com firmeza, para que veio, o que você acredita, que você é convicto daquilo que pensa, há uma intimidação natural. Porque ali é um local de um conflito. O parlamento é para isso. Exato. Então, e até você lidar, eu falo para as pessoas, né? Eu falo, ó, uma coisa é você emitir opinião no grupo de WhatsApp na mesa dos amigos. A outra é ao vivo. Na conciliação do contraditório dentro da Câmara Municipal, o prefeito Zanata eleito, ele teria diálogo com essa Não, eu tenho situação? que ter. Tanto que eu não tenho inimizades na Câmara. Isso eu posso dizer como um exemplo. Eu não tenho inimizades. E eu cito isso, por exemplo, com o vereador Jaime, que eu tenho embates, e tive embates bem acalorados. Mas eu não tenho inimizade com ele. Então eu até brinco com ele. Tem hora eu converso muito de futebol, porque ele é santista, vai assistir a Série B aqui na região. Então eu brinco muito com ele sobre isso. Mas eu tenho que manter um diálogo. O candidato a prefeito Zanata hoje daria quanto para a administração do Dilador? Não, eu volto a dizer, dentro dos parâmetros, dentro da minha forma de pensar, é subjetivo, é abstrato, é a minha forma de pensar. A nota cairia muito. Mas dentro de uma análise histórica de Araçatuba, onde eu tenho que ter uma referência... O contexto todo? Num contexto todo, eu acho que esse 7, 8 está dentro do contexto. Não dentro da minha perspectiva, porque ela é abstrata. Eu teria que, dentro daquilo que eu penso, daquilo que eu vi... Por isso a pergunta, vereador, o candidato a prefeito hoje, baseado naquilo que o Zanata pensa em fazer por Araçatuba, qual é a nota que o senhor daria para essa administração? Ah, não, aí a minha nota cai bastante, cai para 4. Entendi. Entendeu? Entendi. Dá para ter uma ideia do pensamento. Qual é o grande sonho do candidato a prefeito Zanata, caso seja confirmada a sua candidatura, para Araçatuba? Qual seria Araçatuba o ponto? tem uma primeira demanda, que essa não é uma questão de sonho, é uma questão de necessidade. A grande dor hoje da população brasileira, da população araçatubense, é a saúde. A saúde de Araçatuba não funciona. Mal gerida? Muito mal gerida e com conceitos que eu não concordo. Conceitos básicos, inclusive, que você tem que, talvez você saiba, mas a maioria da população não saiba. A responsabilidade do governo municipal na saúde é na atenção primária. Ela tem a primária, a secundária e a terciária. Aí você tem até uma certa divisão isso, a responsabilidade, por exemplo, da Santa Casa, talvez muitos não saibam, é do Estado. Existe uma certa responsabilidade da prefeitura, mas ela é bem pequena. É muito mais uma questão da prestação de serviço que está sendo feita pela Santa Casa, o que deveria ser feito para a prefeitura. Mas voltando à primária, que são as UBSs, o médico da família, e aí entra numa outra questão. O pediatra, o ginecologista do bairro, do qual a prefeitura não tem e não entende ser importante. Isso impacta diretamente no pronto-socorro, que nós temos um só. É um local que todo dia a polícia vai, quase. Todo dia tem um problema. Porque tem uma concentração ali.
Então, esse é um exemplo, assim. Então, você tem o primeiro caso é saúde. Segundo, Araçatuba não é atrativo para muitas empresas. Você tem um parque industrial que está na terra ainda. Araçatuba falta, que é uma coisa muito importante, as pessoas talvez não entendam o quanto. Falta praças. Araçatuba não tem aonde você ir passear que não seja o shopping. Não é uma questão só do calor, é uma questão de opção. E nós temos locais lindos na cidade que que não existe infraestrutura para isso. Vamos dar um corte aqui. Vamos. A gente vai gravar sempre em 2 blocos. Eu tinha falado para a Janice fazer isso, acho que não tá. Sempre tem aquela chamada que eu faço. Quando eu fizer assim, ó, é a metade do coisa para você fazer a chamada. Quiser até gravar assim, uma chamada assim, ó. Só um minutinho, vereador, vamos. É que nós gravamos na outra. Essa tem que fazer. Quer que faz agora? Isso agora, faz agora. Tá. Muito bem, então. Muito bem, vereador. Vamos dar uma pausa um pouquinho para os nossos patrocinadores Opa. e voltamos já já, continuando com a nossa entrevista. Perfeito. Pode chamar de volta e toca aí a próxima vez que eu chamar, que tá faltando 5 minutos. Voltando, então, nós estávamos aonde mesmo, Zanata? Nós estávamos Na questão da batendo em saúde. quem lá na saúde? Na questão da saúde. Então, entendo essa ser a maior dor. Porém, como eu disse anteriormente, nós temos uma questão de ambiente econômico. Nós temos uma questão em Araçatuba. E é importante nós entendermos isso. Você sabe quanto que é o PIB da nossa região perante o estado todo, o estado de São Paulo? Seria interessante, eu não sei. Você tem uma ideia? Não O número faço ideia, não consigo. 1%. É 1% é o nosso PIB. Do estado. A nossa região contribui apenas com 1%. O que acontece com isso? Primeiro, nós estamos aqui nós estamos no meio de um fogo cruzado. Nós temos um incentivo fiscal aqui do lado, em Três Lagoas, no Mato Grosso, e um baita de um incentivo no Paraguai, ali mais para frente. O grande público consumidor está em São Paulo, ali de Bauru para frente. O que acontece? Na questão da logística, nós não temos muito o que ganhar, porque entre um carro, um caminhão, sair daqui de Três Lagoas ou de Araçatuba, a influência no preço devido ao custo da logística é ínfimo, é pequeno. Só que nós temos a mesma tributação que tem uma empresa do lado da capital. E isso não favorece ao crescimento econômico, porque o que gera crescimento em massa, renda, para que haja consumo, é a indústria. É necessário que haja uma reindustrialização, porque nós perdemos várias delas e corremos o risco de perder outras. Assim também como tecnologia. E nós temos aqui uma característica extremamente importante, que não é explorada. Nós temos condições de ser um eixo logístico. Então, isso tudo entendido dentro do difícil estrutura burocrática do Brasil, é necessário que seja atacado, é necessário, no bom sentido, é necessário que seja trabalhado, é necessário que haja parcerias. Nós dependemos, e isso é muito ruim, mas é a política brasileira de incentivos do governo do estado e do governo federal para que isso ocorra. Você imagina se o porto de Araçatuba estivesse funcionando? E fala do Porto, a gente fica até Você meio lembra do PT? arrepiado. Mas ele seria importante. Seria importante. Seria importante. Mas os desvios, né, Isso. nas gestões aí, vai alejando a região e a cidade. O senhor não acha que, como agente público, como jovem, que essa região ela é muito carente de lideranças políticas à altura do valor da região? Sim, isso também é notório. Também é notório. Então eu vejo, por exemplo, as lideranças que existem aqui hoje são totalmente divergentes do nosso conceito. Como deputado estadual, nós tínhamos o Roquinho, não dá nem para comparar as ideias deles com a nossa. A própria prefeitura de Araçatuba, a diferença do como o dilador pensa política, como nós pensamos política, é extremamente diferente. É um pensamento do PSDB antigo. O Lucas Zanata, então, ele vem representando uma geração que busca uma mudança nessa forma de pensar, do jeito de fazer política antigamente. Sim, isso é bacana, porque você, como bem disse, tem vários jovens adentrando. E o jovem, tem uma coisa que está mudando muito a percepção política e assustando principalmente a esquerda. Porque antigamente era aquele conceito de que o jovem era de esquerda. Por que o jovem hoje tem tendenciado à direita? Porque ele quer empreender. Porque ele quer ter liberdade econômica.
porque ele quer poder produzir e crescer na vida, e ele sabe que não vai ser através do Estado que isso vai acontecer. E Araçatuba, ela cria ambiente favorável para o empreendedorismo, não? Não. Araçatuba, nós estamos vendo isso. Araçatuba, os empresários são guerreiros. Os empresários de Os Araçatuba... sobreviventes. Sobreviventes. Então, assim, nós temos boas e empresas dignas de orgulho. De orgulho. Né? Então, eu vou te dar um exemplo. Já foi na Ótica Perego? Já passei em frente. Pô, é maravilhoso. Nós temos aqui em Araçatuba uma das maiores fabricantes de lente do Brasil. Alta tecnologia, um maquinário que eu entrei lá, fiquei impressionado. Muitos aratubenses nem sabem que ela existe. Qual é a dificuldade de atrair empresas e de fomentar surgimento de empresas em Araçatuba, vereador? Olha, isso entra nisso que eu te falei. Quando eu estive com o governador Tarcísio no período da campanha, nós fomos fazer uma palestra. Na verdade, nós fizemos uma palestra no Simba, com a qual eu participei, e aí nós fomos para a Igreja Amor e Cuidado, onde ele falou junto com o Salles. Essa eu não falei, mas eu estava com ele ali no camarim antes, e conversando a respeito disso. É uma promessa que eu acredito que ele vai cumprir, porque eu acredito que há toda uma estrutura burocrática existente, principalmente no estado de São Paulo, que, diga-se de passagem, é até maior do que o país inteiro da Argentina. O estado de São Paulo é uma nação. Então, eu acredito que o governador Tarcísio vai ser um marco para o estado. E uma das coisas que nós conversamos foi sobre isso, sobre a alta tributação na produção no estado de São Paulo. Ele sempre disse, e foi um dos assuntos que ele mais tocou no período de campanha, a mudança do ambiente econômico do estado de São Paulo. Mas vai além do que eu te disse antes, e isso que eu pontuei para ele. Nós não podemos ter um crescimento econômico de Bauru para o litoral. Nós temos que ter um crescimento aqui, nesse espaço onde Araçatuba faz parte da nossa macro-região. Então é necessário que haja um acesso a crédito. Vou te dar um exemplo. Tem empresas de Araçatuba que estão produzindo no Nordeste, porque elas têm ali um incentivo fiscal e financeiro. Eles têm do próprio estado, ali no Nordeste, linhas de créditos que são inexistentes na nossa região. E é isso que gera emprego. É isso que muda o ambiente econômico. O ambiente econômico como não muda, porque é o seguinte, o melhor projeto social que existe chama-se emprego. E ninguém gera isso melhor do que iniciativa privada. Só que quem cria o ambiente, de certa forma, principalmente no Brasil, é o Estado. Então nós temos que ter projetar um caminho de transição para que haja esse crescimento na iniciativa privada e, ao mesmo tempo, haja uma redução na participação do Estado na economia, mas que ela dê... Olha só a situação do Brasil. Nós precisamos que o Estado não atrapalhe. O que dirá pensar nele ajudando? A realidade Araçatuba é semelhante, só que não depende única e exclusivamente de uma cidade ou a prefeitura pode ajudar muito, tá? Não é que ela lava a mão a respeito disso. Mas ela tem que buscar. Ela cumpre com a sua obrigação de fomentar, né? Ela tem que fomentar. Agora, nós dependemos do governo do estado e do governo federal. Esse é o problema do nosso pacto federativo. Um assunto onde ia se discutir é o modelo do pacto federativo brasileiro, que ele não ajuda. Hoje eu estava lendo o jornal dizendo que a Araçatuba arrecada 1 bilhão. Não é verdade. Não é verdade. A Araçatuba recebe 1 bilhão. Tem renúncia fiscal, vereador? Oi? Existe renúncia fiscal em Araçatuba, não? Existe. Porque tem cidades da região que a renúncia fiscal é muito forte. Não, mas é pouco aqui. É muito pouco. Tanto Sim. que o ISS nosso não é barato. Tem empresas aqui que abrem um escritório em Barueri, porque lá o ISS é bem... Compensa. Então, assim, Araçatuba se fala que arrecada 1 bilhão. Não é verdade. Araçatuba arrecada muito mais que 1 bilhão. Se você somar e puder, e é difícil chegar nesses números, todo o aporte, todo o pagamento do imposto federal, estadual e municipal, por mim, é 4 vezes esse valor. O problema é que o Pacto Federativo leva esse dinheiro embora e retorna 1 bilhão e a gente acha que é muito. Não é muito. Vereador, nós temos 3 vias de transportes. Nós temos o Tietê, a Ferrovia Noroeste do Brasil e a Marechal Rondon. Né? Tem as rodovias secundárias aí que tem dificuldade de interligações em outros estados. E nós estamos numa região, por exemplo, que a maior rede aérea do Brasil, as vias aéreas de carga, passam em cima da nossa região.
O vereador já teve oportunidade de estudar sobre isso, o senhor falou de logística, da importância do distrito industrial. No caso específico, na noroeste do Brasil, como é que o vereador vê a área noroeste do Brasil abandonada da forma que está? Então, aí você vê que é bacana, porque eu tenho que falar do Tarcísio a respeito disso. Teve um avanço muito grande no governo Bolsonaro, que foi a autorização para que empresas privadas investissem em linhas ferroviárias, que foi um descaso no Brasil histórico. Isso aí é um problema já conhecido de todos. O ambiente econômico favoreceria, onde você traz um bom ambiente econômico para que empresas, porque a empresa não vai investir. Aqui, se você não tiver um ambiente econômico viável para que essa logística chegue de uma forma favorável nos grandes consumidores ou nos portos para exportação. Porque assim, ó, nós temos aqui na nossa região, e é impressionante isso, nós temos um superávit de exportação imenso. Principalmente a cidade de Andradina. Andradina tem o maior superávit de exportação no mercado externo da nossa região. Impressionante, é uma informação que a gente desconhece. Por causa do Friboi. E aí você tem também um superávit que vem das indústrias produtoras de açúcar. Você tem que, junto ao governo do estado, isso eu não acredito que um prefeito faz sozinho, mas ele tem que ter a vontade. Gerar uma linha de crédito que beneficie e que ela supere o custo hoje da logística que sai via rodovia, para que ela saia de forma férrea. E que ele possa financiar isso e ter acessos a recursos no exterior ou aqui para poder investir na linha férrea. Então não tem como pensar nisso de uma forma simplificada, mas é possível e necessário. É igual a questão que nós temos hoje do transporte civil. Hoje, para você ir para São Paulo, é caríssimo. De ônibus talvez seja o mais barato. Muitas vezes é mais viável que de avião. Mas isso só melhora com a concorrência. O Brasil está muito distante disso ainda. Nós não temos um trem para carga humana, né? um trem civil, vamos dizer, um trem para transporte público das pessoas, de Campinas a São Paulo. Então, para a questão do investimento, que foi a tua pergunta, nós precisamos melhorar o ambiente aqui. Isso tem que ser em parceria com o governo do estado. Lucas Zanata tem um projeto para melhorar esse ambiente comercial. Tenho. Mas eu vou depender muito e acredito, e por isso que eu acho que um momento viável, o governo do estado vai ser peça-chave disso. A velha política, vereador, sempre jogou muito para debaixo do tapete essas discussões importantes. Uhum. Discussões sobre a ferrovia, sobre o problema que nós tivemos com o Porto, sobre más administrações, Sim. sobre condutas e vícios de conduta política. A sua geração e o senhor como representante político da tua geração, vocês vão enfrentar isso? O vereador Lucas Zanata vai enfrentar como prefeito todos esses desmandos, esses descasos políticos? Eu vou te falar políticos? como, porque assim, todo mundo promete isso na campanha. Mas como que isso acontece na prática? Isso na prática não é você fazendo lá. O que é mais importante é que um prefeito entre livre de compromissos. Eu vou falar uma máxima aqui que eu tenho repetido muito e vou continuar repetindo. 95% de toda a corrupção que ocorre no governo, ela é estruturada e acordada no processo eleitoral. O processo eleitoral é extremamente importante. O processo eleitoral dá a chance de um governo ser bom ou ruim. Então, um cargo executivo que entre sem amarras, livre, ele tem condições de, com a liberdade que tem, atingir os pontos necessários. Aquilo onde você disse, que sempre é jogado debaixo do tapete. Então, o meu maior desafio, sendo pré-candidato hoje, eu tenho que ter parcerias meritórias, de propósito. O que ainda é um pouco complicado. Não é tão simples. Porque o que nós sempre ouvimos? E sabemos, infelizmente, que é assim. As parcerias são dadas por acordos financeiros e distribuição de cargo, inclusive de secretarias. Há acordos que são feitos e que custam milhões para os cofres públicos, porque os acordos têm que ser cumpridos pelo compromisso que foi feito eleitoral e não pelo mérito ou pelo bom desenvolvimento ou por aquela questão de eficiência. Então, qual que é o principal? Para que esse discurso não deixe de ser um discurso. A eleição tem que ser
livre. Livre porque o candidato tem que ter condições de ganhar a eleição e de chegar à cadeira sem rabo preso. Então, essa, para mim, se não ocorrer isso, realmente, falar que vai atacar os pontos problemáticos não passa de um discurso. O vereador acredita em renovação da Câmara Municipal nesse pleito agora? Acredito. Grande, médio, pequena Grande. renovação? Acredito grande. Essa Câmara se desgastou muito. Eu falei para os meus colegas na época, eu falei, não façam parte da bancada. Principalmente para os novos, que agora não são mais novos. Mas eu falei, não façam parte da bancada. A bancada deteriora, ainda mais a forma como o dilador age com a bancada. Contamina? Contamina, queima. E é o que está acontecendo. Então, muitos hoje pagam um preço muito alto porque votaram contra a consciência, em detrimento de fazer parte de uma bancada, de um grupo. E eu acho que o custo é muito mais alto do que poderiam imaginar. Então, isso gerou uma insatisfação muito grande da população. Então, eu acho que vai ter renovação novamente. Vereador, a privatização da água de Araçatuba foi feito bem feito ou foi conduzido de forma Bom, foi feito pelo PT. enganosa? Inclusive, na época que teve a Lava Jato, foi citada porque pertencia ao Oeste. O senhor acredita que o contribuinte araçatubense está satisfeito com isso que aconteceu? Não. É que assim, a privatização por si só não é o remédio perfeito. A forma como que ela vai ser feita. Então, olha, por exemplo, o que é a privatização da Petrobras hoje? A gente não entende. É uma coisa de louco, não dá para explicar para alguém isso. Que você tem uma empresa privada com ações na bolsa, que o presidente vai lá e manda em tudo. Dispõe, então, faz. assim, é por isso que eu falei para você. A privatização do DAIA foi feita pelo PT. No modelo petista de privatização, que é o tal do capitalismo de Estado, não dá pra nem entender o que o PT fala, né? Ou pensa. Zanata, Agora- você na prefeitura, você acha que nós teremos ambiente técnico e político para, por exemplo, mexer nessa situação da distribuição de água, do serviço de Ó, águas de Araçatuba? Eu tenho um pensamento baseado no que eu vivo na Câmara. A Câmara Municipal, tecnicamente, nos seus profissionais de carreira, tem pessoas excelentes. Os caras são bons mesmo. Porém, as indicações políticas sobrepõem isso e acaba gerando assim um trabalho dobrado para esse tipo de profissional. Eu acredito que a prefeitura é a mesma coisa. Eu acredito que tem gente extremamente competente, tecnicamente, conhecedora da estrutura municipal. Então, assim, eu disse para um grupo de funcionários da prefeitura, para dar certo minha proposta, isso tem que ocorrer, porque eu acredito que eu vou precisar de muita gente técnica lá dentro, que já está lá dentro, porém, sem as reais oportunidades. Nós já temos tempo. Acho que é uma pergunta final que é importante. Falou de Lava Jato e tudo nosso. E o tudo nosso. Boa pergunta. Boa lembrada. Boa pergunta. A Tudo Nosso é uma coisa que até hoje eu não entendi, porque eu li o processo. Até fui muito duro nos questionamentos, porque eu tive acesso, li as escutas telefônicas. E assim, até hoje eu não entendi o que aconteceu. Porque eu nem sei se teve inquérito. Na verdade, teve um inquérito, né? Desculpa, mas eu nem sei o que o Ministério Público fez. Conclusão do inquérito. Não sabe. Ali é um mistério. É algo nítido que o Chinelo participava do governo de Lador e parece que nada aconteceu. Então, assim, a Tudo Nosso, assim como a maioria... Foi para baixo do tapete? Eu não sei até hoje o que aconteceu até agora. Não há uma conclusão. Então não ainda para dizer se vai agravar ou não, porque é um mistério. O prefeito Zanata vai mexer nesse... Esse é um problema do Vai judiciário. ter força política para mexer com isso? Isso é um problema do judiciário. O problema é como o judiciário brasileiro nos gera muita insegurança hoje, concorda? Concordo. Você não sabe mais o que o judiciário pensa. Um judiciário que solta traficantes porque não houve o devido processo legal ou porque não houve autorização exata do juiz e prende pessoas sem o devido processo legal, descumprindo tudo aquilo que você aprende no primeiro ano de faculdade de Direito, como, por exemplo, as pessoas estão sendo condenadas em bando. Nunca se pensou que no Brasil, ou nenhum traficante passou por uma condenação que não fosse individual. O caso 8 de janeiro está prendendo pessoas em grupo, em massa. Então, assim, qual que é? E outras condenações maiores do que assassinato.
como é que você espera entender o que as pessoas vão achar, entender plenamente o que o judiciário vai pensar? Você não sabe mais o que está O senhor valendo? acredita que ficou resquícios na gestão pública de Araçatuba, sobretudo nosso? Tem algum resquício? Ah, sim, Ficou- porque foi impactante. Tem sombras? Tem, eu acredito, porque foi, de certa forma, isso mexeu. Houve um susto muito grande. Você acorda com toda aquela Polícia Federal e toda aquela situação dentro da prefeitura, é impossível não ter ocorrido nenhum impacto. Vereador, eu vou confessar aqui, antes de terminar, o nosso Aham. tempo é curto, eu fiquei impactado com a sua presença, porque a responsabilidade da minha geração, que está saindo Uhum. do meio político, uns antes, outros depois, mas nós já acho que já cumprimos a nossa etapa, é muito grande em referência à sua geração. Uhum. Eu acredito, citou um ex-deputado e algumas lideranças políticas antigas, a minha geração está saindo devendo muito para a sociedade. Eu desejo que a sua geração consiga cumprir o compromisso com as novas gerações e que nós tenhamos uma região regenerada e resgatada de tudo isso, desses desmandos que nós temos visto ao longo de 30, 40 anos. Desejo muita sorte, Obrigado. sucesso Obrigado. e peça a Deus que te ilumine, Ma- porque a caminhada é longa. É longa, mas eu creio que nós também precisamos das boas pessoas da sua geração. Eu também tenho conselheiros, até um você conhece muito bem, que não esteve no ambiente político, porém é uma pessoa de alta responsabilidade, que é o Samir Nakad, o meu próprio pai. Então, nós temos a consciência que essas boas referências da geração anterior com a nossa nos traz assim uma maturidade e uma proposta muito mais robusta para aquilo que nós pretendemos. Tá certo. Eu agradeço muito. Até o próximo Pinga Fogo e estamos aí junto. Lembre-se, vereador Lucas Zanata tem histórias novas para contar. Ó, volto aqui um dia para conversar Pinga com vocês. Fogo. Obrigado. E o seu assessor? Meu assessor Douglas trago junto. Tá certo. Um abraço a todos. Obrigado.